Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, o Trump anunciou que vai taxar aí, né, novamente o Brasil e a Argentina. Segundo ele, porque esses países estão aí desvalorizando propositalmente suas moedas, o que prejudica aí os agricultores dos Estados Unidos, né? É engraçado isso porque as pessoas falam tanto, não sei o que, capitalismo, liberalismo, não sei o que, dos Estados Unidos, e muitos desses grupos, a maior parte dos grupos da direita, né, principalmente essa extrema-direita do Brasil, é favorável ao Trump, mas o Trump adota medidas protecionistas, né, que são justamente contrárias às medidas neoliberais que esse povo diz que gosta tanto e diz que defende, né? Mas isso é uma grande lorota, uma grande mentira deles, né? O que o Trump está fazendo é uma medida protecionista, né? Está utilizando-se aí de uma retórica para poder, dessa retórica para poder proteger aí esse grupo, né? Que é um dos grupos que apoia o Trump, né? Esse grupo que justamente é anti, vamos dizer assim, antiliberal, no sentido das medidas que, em tese, seriam adotadas por um modelo neoliberal, né? De não proteção desses grupos e por aí vai, livre mercado, né? Então, ele não iriam interferir com essas sobretaxas para proteger o seu mercado interno. Porém, o Trump está adotando essa medida, né? Então, a gente observa aí como é que as coisas acontecem na prática, né? Não é como as pessoas pensam que é, ou que é que elas dizem que é, né? Então, é, a gente vê outra lição também disso, é o seguinte, o Brasil tem adotado várias medidas aí que são do interesse dos Estados Unidos, né? Que, em tese, pelo menos para o Bolsonaro ou para alguns grupos da direita, da extrema-direita, defendiam que isso era benéfico para o Brasil, porque com isso o Brasil ia entrar no grupo lá dos Estados Unidos, né, da OCDE, iria também melhorar as relações comerciais com os Estados Unidos, e o que está acontecendo é exatamente o contrário, né? Afinal, como o Trump sempre deixou bem claro, ele adota medidas protecionistas, né? Ele tenta adotar sempre as medidas que são benéficas para o mercado interno lá dos Estados Unidos, né? Para os produtores de lá. Então ele protege eles sobretaxando os produtos brasileiros. E os Estados Unidos é o principal importador, né, desse tipo de produto do Brasil, né, do aço. Então, quando ele faz isso, naturalmente, ele prejudica bastante a economia brasileira, né? Vai dificultar aí as exportações desse produto, vai diminuir as exportações desse produto devido a essas taxas extras aí. Então, ele prejudica muito o Brasil. Então, a lição que fica nesse caso é que esses acordos que são feitos, eles têm que serem feitos, todos os acordos comerciais têm que serem feitos mediante um retorno, né? Você não pode fazer um acordo comercial onde só o outro lado ganha, porque o que acontece é isso, que o outro lado vai fazer é te dar um pé na bunda. Foi isso que o Trump fez com o Bolsonaro, na verdade fez com o Brasil. Afinal, o Bolsonaro é o representante maior do país, né, como presidente, infelizmente, né, foi o que as pessoas escolheram. Então é mais uma derrota para o governo Bolsonaro e, consequentemente, mais uma derrota para o Brasil, que faz tudo o que eles querem, age de maneira subserviente aos interesses dos Estados Unidos, em contrapartida,
recebe isso daí, né? Então é uma lição aí muito importante aí que a gente tem nesse caso do Trump e do Bolsonaro, dessa relação entre os dois, que são tão parecidos, mas o Trump não pensou duas vezes em prejudicar o Bolsonaro, em prejudicar o Brasil. Então, é importante a gente ter essa consciência, que eles não vão pensar duas vezes, não. Eles não vão pensar, são os nossos amigos, são nossos parceiros comerciais. Não existe isso. Se você não estiver atento, se você não prestar atenção nessas coisas, é isso que acontece. Então, é realmente triste isso, né, por conta dessa perda. Bem, então, gente, até mais. Depois eu vou falar mais algumas coisas a respeito de outras questões econômicas também, né? Principalmente aí nessa questão do dólar, a questão do aumento do preço da carne, entre outras coisas que vem acontecendo. São muitas coisas, mas aos poucos a gente vai falando aqui no canal. Então, até breve.